Bom, gente, vamos continuar conversando sobre a Lei 12.618, que cria a Previdência Complementar para servidores públicos federais e autoriza a criação das FUNPRESP, das fundações aí de Previdência Complementar para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos agora tratar dos recursos garantidores, lá no artigo 15 da Lei 12.618. Então, aqui nós temos uma determinação que não é diferente do que está na Lei Complementar 109, que é a aplicação de recursos garantidores correspondentes a reservas, provisões e fundos, dos planos de benefícios das FUNPRESP. Essa aplicação deve obedecer às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, toda aquela questão de diversificação das carteiras de investimento, não pode ter mínimos de aplicação, a lei complementar, não permite, vocês vão ver na 109, que é vedada a determinação de mínimos de aplicação. Entretanto, é possível, por questões prudenciais, determinar o máximo de aplicação. Então, você tem o Conselho Monetário Nacional regulando isso, determinando que tem um máximo para aplicação em imóveis, um máximo de aplicação para empréstimos acima de juros atuariais, tem um máximo para aplicação em renda fixa, renda variável e assim vai, de modo a garantir tanto a diversificação dos investimentos, quanto a limitação das aplicações nas diversas carteiras. A gestão dos recursos garantidores, desses recursos planos de benefícios, pode ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento. As entidades fechadas de previdência complementar, as FUNPRESP, contratarão para a gestão dos recursos garantidores somente instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Então, para a gestão dos recursos garantidores, as instituições, os administradores de carteiras, ou fundos de investimento têm que estar devidamente autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A contratação dessas instituições vai ser feita mediante licitação e os contratos com essas instituições que vão administrar os recursos garantidores vão ter um prazo total máximo de execução de 5 anos, certo? Então, as entidades são contratadas via licitação e esse contrato vai ter uma duração máxima de 5 anos. Esse edital de licitação para contratar essas empresas, esses administradores, esses fundos de investimento, esse edital vai estabelecer, entre outras exigências, os limites da taxa de administração e de custos que poderão ser imputados aos fundos, bem como os requisitos relativamente a administradores, que são solidez, porte, experiência em gestão de recursos. Então, o edital de licitação determina, limite de taxa de administração, limite de custo e também, requisitos quanto à solidez, porte, experiência em gestão de recursos dessas empresas, para que elas possam se candidatar e gerenciar os recursos garantidores. Cada instituição contratada, então vejam que nunca vai ser uma instituição só contratada, cada instituição contratada, para administrar os recursos garantidores, poderá administrar no máximo, aqui sai, olha aqui em cima, não olha aqui embaixo, porque está muito bagunçado, poderá administrar no máximo 20% dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos. Então, cada administração administra, vou riscar aqui, viu, gente? Vamos lá.
Cada instituição administra no máximo, diz formator, a gente arruma aqui do lado, 20% dos recursos garantidores. Então, né, cada instituição financeira, cada fundo, né, de investimento só pode administrar no máximo 20% do total dos recursos garantidores. Essas instituições, elas não podem ter nenhuma ligação societária com outra instituição que já esteja concorrendo na mesma licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da mesma FUNPRESP. Então, se tem uma determinada empresa que já administra recursos garantidores dentro desse limite aqui de 20%, aí se faz outra licitação para contratar outra instituição para administrar também esses recursos. Aí uma empresa que tem, né, vinculação, uma coligada dessa primeira, entra na licitação, não pode. Por quê? Porque quando eu tenho essa, né, vamos dizer, essa setorização dos recursos, essa divisão dos recursos entre entidades, tem que haver a garantia de que vão ser entidades independentes, não vinculadas, que não são coligadas, que administrem, uma administra no máximo 20%, a outra também administra no máximo 20%. Se elas são do mesmo grupo, se elas são coligadas, eu acabo tendo no mesmo grupo 40% dos recursos garantidores, tá, da FUNPRESP na mão desse mesmo grupo, e isso não pode acontecer. Bom, quanto às contribuições, a do patrocinador e a do participante, elas vão incidir sobre a parcela da base da contribuição que excedeu o limite máximo. Então, nós temos a remuneração do servidor, tá? E vamos dividir essa remuneração no sentido de que até o limite máximo, o teto do regime geral, o servidor contribui para o regime próprio, tá? E também o ente vai contribuir para o regime próprio. Ultrapassou o teto do regime geral, esse valor excedente, o valor que excede o teto da remuneração aí do servidor, vai ser base de cálculo da contribuição, tanto do servidor como participante, quanto do ente na condição de patrocinador para a FUNPRESP. Então, as contribuições do patrocinador e do participante incidem sobre a parcela que exceda o teto do regime geral. E a base da contribuição, ela é, né, definida lá na Lei 10.887, artigo 4º, parágrafo 1º, e essa base permite que o servidor, né, inclua nela algumas gratificações. Então, é assim, cargo comissionado, ele tem, né, um cargo em comissão ou função de confiança. Ele pode optar em incluir ou não na base o valor que ele recebe do cargo comissionado ou da função de confiança. Também é opcional incluir na base, caso ele queira, aquelas parcelas remuneratórias que são pagas em decorrência de local de trabalho. Então, se ele recebe um adicional por conta de local de trabalho, é opção dele incluir na base e jogar o percentual contributivo que vai ser destinado à previdência complementar. A alíquota da contribuição do participante é por ele definida anualmente, tá? Observando o que está lá no regulamento do plano de benefícios. Agora, a alíquota da contribuição do patrocinador, ela vai ser igual à do participante, tá? Observado, disposto no regulamento do plano de benefício, e a contribuição do patrocinador não poderá exceder o percentual de 8,5%. Então, o limite da contribuição do patrocinador, tendo em vista aquela lógica que está prevista lá na Constituição, né, da paridade, aquela determinação constitucional de que a contribuição do patrocinador não pode exceder a do participante. Então, se o participante pagar 7%, né, do que excedeu o teto da sua remuneração, o patrocinador pode pagar no máximo 7%. Mas vamos dizer que um participante diz o seguinte: eu quero pagar muito dinheiro para a Previdência Complementar porque eu quero garantir um benefício lá na frente de valor expressivo. Então, eu vou pagar 20% do meu salário, do que excedeu o teto, né, dentro do meu salário, que excedeu o teto, eu pago 20% de contribuição. Ora, 20%
do participante, o patrocinador não vai acompanhar. Por que não? Porque o máximo de contribuição do patrocinador é de 8,5%. Então, aí, né, a paridade deve ser entendida como o máximo da contribuição do patrocinador, tá? É o valor da contribuição do participante. Mas essa lei está delimitando um valor de percentual que é menor ainda. Então, se eu tenho aí 8,5% do participante, beleza, o patrocinador também entra com 8,5%. Mas se o participante quiser pagar 10%, 15%, 20%, aí o patrocinador vai parar nos 8,5%. Além da contribuição normal, o participante, se ele quer aumentar o saldo da conta dele, ele poderá contribuir facultativamente, mas ele contribui sem contrapartida do patrocinador. Tá? Então, o participante quer fazer um aporte para o seu plano de benefício, ele poderá fazer, é faculdade dele. Mas o patrocinador não está obrigado a acompanhar, tá? Também aportando mais contribuições, sem contrapartida do patrocinador, portanto. A remuneração do servidor, quando devida durante afastamentos considerados de lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente público e o ente continua a jogar a contribuição em cima do valor da remuneração pago durante esses períodos de afastamento. Então, o servidor tem licença paternidade, tem licença para casamento, por luto, enfim, as licenças legalmente previstas, né, licenças essas remuneradas, licença capacitação, por exemplo, né, onde o servidor ele se afasta para fazer um curso de interesse da instituição e ele segue recebendo a sua remuneração. Ora, essas licenças legalmente previstas, né, com o recebimento de remuneração no período, elas continuam sendo usadas como base de cálculo da contribuição, tanto do participante quanto do patrocinador. Vamos examinar aqui as disposições especiais. Bom, o plano de custeio que está previsto lá na Lei Complementar 109, cada plano de benefício tem o seu plano de custeio. O plano de custeio vai discriminar um percentual da contribuição do participante do patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no plano de benefício, tá? Observando, né, o artigo 6º da Lei Complementar número 108. Então, né, o plano de custeio vai ter que delimitar quanto da contribuição do servidor, do participante, do patrocinador, vai para cada um dos benefícios previstos no plano, tá? E o que diz aí o artigo, né? Tem que obedecer tanto o artigo 18 da Lei Complementar 109, quanto o artigo 6º da Lei Complementar 108. O artigo 18 da Lei Complementar 109 diz que o plano de custeio tem que ter periodicidade mínima anual, tem que estabelecer o nível de contribuição necessário para constituir as reservas garantidoras de benefícios, os fundos, provisões e a cobertura das demais despesas. Então, né, o plano de custeio não é só, não versa só sobre os recursos necessários para pagar um benefício. Tem que formar não só as reservas, como também fundos, provisões, e esse valor advindo das contribuições também tem que custear as despesas administrativas. O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios programados e continuados. Tem que ser o regime financeiro de capitalização. E também esse artigo 18 diz que, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas vai ter que atender às peculiaridades de cada plano de benefícios. E esse cálculo das reservas tem que estar numa nota técnica atuarial que deve ser apresentada obrigatoriamente, contendo as hipóteses utilizadas para efetivar esse cálculo, hipóteses essas que devem estar, né, em consonância, devem estar de acordo
com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor. Então, o que ele nos diz aqui? Artigo 18 da Lei Complementar 109. Tem que ter um cálculo das reservas técnicas que deve estar devidamente explicitado, tá? Numa nota técnica atuarial. Essa nota técnica vai ser apresentada à Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades, né? A SUSEP, se fosse uma entidade aberta, mas como aqui nós nos interessamos pelas fechadas, né? No caso de FUNPRESP, então deve apresentar essa nota técnica atuarial à Previc, e nessa nota tem que ter as características, né? As hipóteses utilizadas que tem que estar de acordo com as características da massa e da atividade. Quem são esses servidores que se filiam a planos de benefício da FUNPRESP? Que idade eles têm? Que, né, atividades eles desenvolvem? Qual a expectativa de sobrevida de servidores com essas características? São mais homens, são mais mulheres? Então, tem que apresentar na nota técnica vamos dizer assim, os determinantes desse cálculo de reservas, que deve estar de acordo com as características daquele grupo de pessoas que é protegido pelo plano de benefício da FUNPRESP. Bom, então o cálculo das reservas tem que observar, né, critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, atender às peculiaridades de cada plano de benefício, tem que estar expresso em nota técnica atuarial de apresentação obrigatória, e essa nota deve conter as hipóteses utilizadas, que tem que guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor. Também o artigo 18 nos diz que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefício e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvado excepcionalmente aquelas situações definidas pela Previc, pelo órgão regulador da Previdência Complementar. Tá? Então, aqui, né, reservas, provisões e fundos de cada plano e os exigíveis, né, a qualquer título, tem que atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefício. O artigo 6º da Lei Complementar 108, ele nos diz o seguinte, que o custeio dos planos de benefício é de responsabilidade do patrocinador, dos participantes e inclusive dos assistidos. Quem são os assistidos? São participantes e, né, beneficiários já em gozo de benefício. Lembrar que na Previdência Complementar, quando a gente usa o termo beneficiários, a gente está referenciando os dependentes dos participantes. Bom, continuando com o artigo 17 da Lei 12.618, nós temos aqui uma previsão de que o plano de custeio, tá, ele tem que prever uma parcela da contribuição do participante, do patrocinador, tá, com o objetivo de compor um fundo de cobertura de benefícios extraordinários, tá? Então, aqui, uma parcela, o meu esquema acabou ficando muito no pé da página. Então, uma parcela da contribuição vai parar nesse fundo de cobertura de benefícios extraordinários. E a partir desse fundo vão ser, né, vertidos contribuições extraordinárias que vão para a conta do participante, tá? Então, aqui vocês não estão vendo, tá? Isso aqui vai para a conta do participante. Tá? Por conta de situações que são não programadas, que estão previstas aí na Lei 12.618. Então, né, o plano de custeio tem que prever que um pedacinho da contribuição do participante do patrocinador vai para esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários, de modo que em situações legalmente previstas vai se retirar valores desse fundo na condição de contribuições extraordinárias que vão parar na conta mantida, né, em favor do participante para poder pagar aqueles compromissos não programados, tá? As reservas técnicas, só um instantinho aqui.
As reservas técnicas, acho que a gente pulou um artigo. Deixa eu só ver aqui, o 17, parágrafo 1º, deixa eu ver se ele referencia aqui. Não, vamos lá. Então, artigo 18. No caso do artigo 18, nós já vimos, né, que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios exigíveis a qualquer título devem atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios. Isso aqui, gente, está meio confuso. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu fiz uma bagunça. Só um instantinho. Artigo 18, tá? Esse artigo 18 foi para aí de paraquedas. Ele não é da Lei 12.618. Pulemos, pois, tá? Aqui nós temos, tá, o parágrafo, vamos voltar aqui, parágrafo 1º. Esse aqui esqueçam que a gente já viu, deixa quieto. Vamos agora para o artigo 17, desfazendo a bagunça, parágrafo 2º. Nós estávamos falando, volta aqui, para desfazer a bagunça. Nós estávamos falando que o artigo 17, ele exige que um pedacinho da contribuição do participante, do patrocinador, vai parar nesse fundo de cobertura de benefícios extraordinários. E que em situações legalmente previstas, pode-se retirar desse fundo, a título de contribuição extraordinária, um valor que vai parar na conta, né, do participante, para poder pagar essas situações que não são programadas. Então, quais são aquelas situações que determinam que se tenham essas contribuições extraordinárias custeando benefícios? Então, as contribuições extraordinárias serão vertidas nas seguintes hipóteses: morte do participante, morreu o participante e há previsão, né, no plano de benefício, o pagamento de uma pensão para a família dele. Então, como é que se vai pagar essa pensão, tá? Tendo em vista que ele, com as contribuições normais, tanto dele quanto do patrocinador, tá, durante um período estabelecido, não foi suficiente para puxar o benefício. Então, tem essa contribuição extraordinária, que resultou da retirada de um pedacinho de cada contribuição que ele fez, foi parar nesse fundo, tá, para exatamente poder, em situações extraordinárias, dar cobertura, né? Então, as contribuições extraordinárias vão servir para pagar benefício, tá, se ele morrer. Se o participante também ficar inválido, imagina uma situação de invalidez, que com 3 anos de contribuição para a FUNPRESP, o indivíduo fica inválido, tem que pagar para ele, o regime próprio aposentou por invalidez, agora a FUNPRESP vai ter que pagar também um benefício por invalidez. Então, essas contribuições extraordinárias vão ser direcionadas para a conta desse participante para poder custear o benefício por invalidez dele. Também as aposentadorias nas hipóteses dos parágrafos 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Essas aposentadorias aqui são aposentadorias que acontecem em menor tempo, porque se trata de uma situação de aposentadoria especial, aposentadoria por conta de exposição, né, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, aposentadoria porque é um servidor que exerce atividade de risco, que acontece em menor tempo, a aposentadoria para um servidor, né, que seja portador de deficiência, seja uma pessoa com deficiência, que também tem a previsão constitucional de redução do tempo dele de contribuição, né? E também situações de aposentadoria das mulheres. Você sabe que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens, né, previdenciariamente falando, só que as mulheres vão se aposentar 5 anos antes dos homens. E sobrevivência do assistido. Tá? A conta dele é pensada no sentido, na hora de pagar, né, o benefício, no sentido de que ele vai viver X anos. Só que ele acaba vivendo mais. Tá? Ele tinha uma expectativa de sobrevida, o benefício, né, que está lá, tendo em vista o saldo dele, vai se calcular um benefício, e esse benefício vai ser pago para ele durante 20 anos. Só que a previsão de sobrevida dele era de 20 anos, mas ele vive 30 anos, ele vive mais. Então, de onde se tira os recursos para continuar pagando o benefício dele? Tá? Tendo em vista essas contribuições extraordinárias. Bom, quais são os benefícios que são previstos na Constituição que acontecem em menor tempo? Ou seja, eu vou ter um servidor que ele vai ter direito a se aposentar mais cedo que os demais, e daí tem que se fazer, né, um mecanismo para poder pagar para ele essa aposentadoria antes dos 30, a mulher, antes dos 35, o homem. Então, um benefício é esse aqui do parágrafo 4º, que prevê, né, a possibilidade de tratamento diferenciado para pessoas com deficiência, que exerçam atividade de risco e que exerçam atividades, né, com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
E o artigo 40, parágrafo 5º, fala também dos requisitos de idade de tempo de contribuição, que vão ser reduzidos em 5 anos para o professor de ensino infantil, fundamental e médio. Então, se é uma professora, ela vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, tá? E 50 anos de idade. E essa professora, na medida em que ela tem a previdência complementar, tem que se fazer, tá, uma estratégia, né, para que ela possa receber o benefício dela mais cedo que os demais servidores. Então, é a partir dessas contribuições extraordinárias que vai se poder injetar mais recursos na conta do servidor, tá, para que essa pessoa possa obter o seu benefício da Previdência Complementar. Bom, o montante desse aporte extraordinário vai ser equivalente à diferença entre a reserva acumulada pelo participante e o produto dessa mesma reserva multiplicado pela razão entre 35 e o número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo regime próprio. Então, o aporte extraordinário que vai ser feito para custear esses benefícios, né, que vão ser concedidos mais cedo ou por situações não programadas, tá? Nós temos, né, uma maneira de calcular, tá? No caso aqui, nesse parágrafo 3º, a referência no caso do 3 e 4. Quando se aposenta especial mais cedo, quando é aposentadoria de professor ou professora de ensino infantil, fundamental e médio, e esse aporte vai ser a diferença entre a reserva dele e o que seria a reserva caso ele tivesse acumulado por 35 anos. Então, a professora, ela vai se aposentar com 25 anos e ela, né, portanto, sai mais cedo, isso é direito constitucionalmente assegurado. Então, esse aporte extraordinário vai ser a diferença. Ela tem uma reserva já acumulada, tá? E se calcula quanto seria essa reserva caso ela tivesse trabalhado, né, 35 anos. E a diferença vai ser o valor do aporte extraordinário, tá? Então, esse montante é a diferença entre a reserva acumulada pelo participante, tá? Tá aqui a reserva acumulada. E aí, eu vou tirar dessa reserva acumulada, tá, o valor que seria, né, o produto da multiplicação. Tipo, se for uma professora, 35,25 avos vezes a reserva. Se for uma mulher ou um professor, 35,30 avos vezes a reserva. Então, é uma forma de calcular, tá, um valor que não está lá na reserva acumulada, mas que lá estaria caso essa pessoa tivesse contribuído durante 35 anos de sua vida. Então, é uma forma de eu calcular essa diferença. O que faltou para completar os 35 anos vai constituir esse aporte extraordinário e vai parar lá nesse fundo que vai, né, ser utilizado com contribuições extraordinárias que vão para a conta do professor, da professora, da servidora, para poder pagar o benefício do plano de previdência complementar. As entidades fechadas, elas têm que manter controle das reservas constituídas em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições do participante e a dos patrocinadores. O controle e fiscalização vai ser feito pela Previc, né, que é a autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência, que foi criada para essa finalidade. Então, e a constituição, o funcionamento e a extinção das FUNPRESP, a aplicação de seus estatutos, regulamentos de plano de benefício, convênio de adesão e suas respectivas alterações, assim como retirada de patrocínio, tudo isso depende de prévia e expressa autorização da Previc, tá? E vão ser submetidas à Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, as propostas de aprovação de estatuto e de instituição de plano de benefício, bem como alterações de estatuto e de planos de benefício, a proposta de adesão de novos patrocinadores a plano de benefício que já esteja sendo operado. Tudo passa pela aprovação da Previc. No caso da FUNPRESP do Executivo, as propostas de aprovação do estatuto, de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos
vai para a Previc acompanhada de manifestação favorável do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda. No caso da FUNPRESP do Legislativo, as propostas de aprovação de estatuto, adesão de novos patrocinadores e instituição de planos vão lá para a Previc acompanhadas de manifestação favorável das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No caso da FUNPRESP do Judiciário, proposta de aprovação de estatuto, adesão de novos patrocinadores e instituição de planos vão para a Previc acompanhadas de manifestação favorável do Supremo Tribunal Federal. A supervisão e a fiscalização das FUNPRESP, dos seus planos de benefício, competem à Previc. E o fato, de a Previc ter competência para fiscalizar as FUNPRESP não exime os patrocinadores da responsabilidade de supervisão e fiscalização sistemática das atividades das entidades, por eles criadas, das FUNPRESP. E os resultados da supervisão e da fiscalização exercidos pelos patrocinadores também vão ter que ser enviadas à Previc. Aplica-se no âmbito da FUNPRESP, seja qual for delas, o regime disciplinar previsto lá na Lei Complementar 109, que a gente vai ter a oportunidade de examinar adiante. Disposições finais, O benefício especial, que nós já vimos em aulas anteriores, vai ser aplicado àquele servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, servidor que veio sem quebra de continuidade de cargo público estatutário de outro ente da federação. Por exemplo, ele era servidor municipal, fez um concurso e virou servidor federal do Executivo, por exemplo, O que acontece com ele? Ele veio de outro ente que não tinha esse ente originário de onde ele veio, instituído Previdência Complementar, e ele ingressou num cargo público efetivo na administração pública federal a partir da instituição do regime de previdência complementar. Então, vamos dizer que ele fez um concurso e entrou na administração pública federal como servidor efetivo em abril de 2013. Nós sabemos que desde o dia 4 de fevereiro de 2013, considera-se como instituído o plano de benefício, a previdência complementar aí do servidor público. Foi a aprovação do regulamento do plano de benefício da FUNPRESP do Executivo, que saiu a publicação em 4 de fevereiro. Então, quem entra em abril é pós-FUNPRESP, é novo. Mas ele é um servidor novo que veio sem quebra de vínculo, do município. Ele era servidor efetivo de um município antes, ele vai ter direito a calcular, tendo em vista o que ele pagou, antes de entrar lá no serviço público federal, ele vai ter direito a fazer o cálculo do benefício especial que nós vimos nas aulas anteriores, Após a autorização de funcionamento das FUNPRESP, os servidores que vão compor provisoriamente, porque recém começou, então não tem participante, não tem representante dos participantes para ir parar lá no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal. Então, provisoriamente, esses conselhos vão ser compostos de servidores, que vão ser dispensados da exigência da condição de participante ou assistido, e vão ser nomeados esses servidores pelo presidente da República, FUNPRESP do Executivo, pelo presidente do Supremo, FUNPRESP do Judiciário, ou por ato conjunto dos presidentes da Câmara e do Senado. Como nós sabemos que o plano de benefício dos servidores do Legislativo está na FUNPRESP do Executivo, através de convênio que foi firmado entre os poderes, os servidores que vão sair do Legislativo para, participar dos conselhos deliberativo e fiscal, vão ser indicados pelos presidentes da Câmara e do Senado. O mandato provisório desses conselheiros vai ser de 2 anos. E durante esse período de 2 anos vai se fazer eleição para que participantes e assistidos possam efetivamente escolher os seus representantes nos conselhos deliberativo e fiscal das FUNPRESP. Bom, para fins de implantação, ficam as FUNPRESPs autorizadas a contratar pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Estão sendo feitas agora as seleções públicas para esse fim, nos termos da Lei 8.745, que regula a contratação por prazo determinado
para atender a excepcional interesse público. E considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público essa contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, que é uma contratação imprescindível para esse funcionamento inicial das FUNPRESP. E essas contratações têm que observar o que está lá previsto para essa finalidade na Lei 8.745 e não podem essas contratações exceder o prazo de 24 meses. E a União ela foi autorizada em caráter excepcional, né, quando criar aí as FUNPRESP, que já foram criadas, na verdade, a fazer um aporte a título de adiantamento de contribuições futuras. 50 milhões de aporte para a FUNPRESP do Executivo, 25 milhões para a FUNPRESP do Legislativo e 25 milhões para a FUNPRESP do Judiciário, tá? Após a publicação da autorização de funcionamento concedida pela Previc, as FUNPRESP, elas têm 240 dias a partir daí para entrar em funcionamento, tá? E aplicam-se ao regime de previdência complementar, das FUNPRESP, tudo que está na Lei Complementar 108 e 109, que seja especificamente direcionado para essa matéria na 109. A 108 já é específica. Bom, até que seja promovida a contratação, tá, das instituições financeiras, dos fundos de investimentos, administradores de carteira, enfim, a totalidade dos recursos garantidores correspondentes a reservas, fundos e provisões vai ser administrada por instituição financeira federal mediante taxa de administração praticada a preço de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance, tá? Também foi modificado o artigo 4º aí da Lei 10.887, tá? Porque tinha que se regular a base. A Lei 10.887 fala da base, fala do regime próprio e fala da base da contribuição do servidor para o regime próprio. O servidor que passa a ter previdência complementar, ele vai contribuir para o regime próprio sobre uma base que só vai até o teto do regime geral. Então, houve a necessidade de modificar esse artigo 4º da Lei 10.887. Então, o servidor contribui. Se ele não tem previdência complementar porque ele é antigo, ele contribui com 11% sobre a sua remuneração, sem o teto do regime geral. Mas se ele, optou por previdência complementar sendo antigo, ele resolveu ter próprio e previdência complementar, ou se ele é um servidor novo, que teria para ter um valor maior de aposentadoria, ter o próprio a previdência complementar, ele vai contribuir com 11% só até o teto do regime geral. O excedente do teto vai gerar contribuição para a previdência complementar, tá? Muito bem, então, para fins do exercício do direito de opção pela previdência complementar, ou seja, a demarcação de quem é antigo e tem direito de opção, tá? E do novo que não tem como, ele vai ter só o teto do próprio, se ele quiser aumentar só com previdência complementar. Então, o demarcador, tá, da condição de antigo e novo está aí definido no artigo 30. Tá? Então, considera instituído o regime de previdência complementar para separar antigos de novos a partir da data da publicação pela Previc da autorização de aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios da FUNPRESP. As FUNPRESP, tá? Elas têm que ser criadas pela União no prazo de 180 dias, contados da publicação dessa lei, já foram criadas. Se fossem ultrapassados os prazos, tá, considerar-se-ia vigentes, mesmo se a FUNPRESP não tivesse sido criada, tá, o regime de previdência complementar para todos os fins. Ultrapassado o prazo, tá, de 180 dias, os de 240 dias para o início do funcionamento, tá, sem que nenhuma das entidades, tenha começado a funcionar, os servidores e os membros de um poder poderão aderir, tá, a FUNPRESP, que já tenha sido criada para outro poder. Mas agora já existe FUNPRESP para atender a todos os poderes. E considera-se ato de improbidade não obedecer esses prazos de 240 dias para funcionamento e 180 dias para a criação das FUNPRESP. Essa lei entra em vigor, na data em que foram criadas as FUNPRESP, tá?
quando elas forem criadas, passam a valer as disposições relativas à FUNPRESP. Demais disposições que não tratam da criação das entidades passam a valer na data da publicação da lei. E aqui nós encerramos essa última aula sobre a FUNPRESP. Próxima aula, Lei Complementar 108.